Você sofre com vontade de doce? Uma vitrine de sobremesa é capaz de tirar você da dieta? Então fica comigo aqui nesse vídeo, porque eu tenho certeza que hoje você vai conseguir se livrar desse vício chamado doce. Tem alguém aqui que tá me assistindo que sofre por conta dos doces, das sobremesas ou dos carboidratos de forma geral? Comenta aqui pra eu saber. E se essa é a tua primeira live, se esse é o teu primeiro vídeo, né? O primeiro vídeo que você assiste, seja bem-vinda. Meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista, sou personal, coach de emagrecimento e portadora da síndrome do ovário policístico há 19 anos. E trabalho há 3 anos ajudando as mulheres com SOP a se verem livres da síndrome do ovário policístico, dos cistos e do monte de sintoma que a SOP nos traz, dentre os quais a gente também inclui a vontade do doce. Vocês sabiam que vontade de doce, assim como vontade de massa, de pão, de carboidratos de forma geral, tem tudo a ver com a síndrome do ovário policístico? Tem. E hoje você vai descobrir o porquê, né? Qual que é essa relação e por que a gente é tão dependente assim de açúcar e de carboidrato. Primeira live, quem tá aqui pela primeira vez, coloca um eu aqui nos comentários e deixa eu te recepcionar aqui ao vivo. Se você está assistindo a reprise, também fica à vontade para comentar e para me escrever. Eu vou ter o maior prazer do mundo de poder responder também a sua dúvida e também de conversar com você no inbox, tá bom? Gente, vamos lá. Quem aqui é portadora da SOP e tem muita vontade de doce? Quem acha que o doce atrapalha a vida, atrapalha a rotina, atrapalha a dieta, atrapalha o tratamento da SOP, atrapalha as tentativas de engravidar, atrapalha tudo na sua vida? Coloca eu aqui nos comentários. Enquanto eu falo, também tem uma coisa importante. Eu não sei se vocês sabem, mas a síndrome do ovário policístico acomete cerca de 20% das mulheres. Gente, 20% das mulheres em idade fértil. Isso é muita coisa. Isso representa quase 100 milhões de casos de síndrome do ovário policístico em todo o mundo. Você não tá sozinha. Não é só você que sofre por conta da SOP e dos seus sintomas. Então me ajuda a levar informação de qualidade para mais gente. Tá vendo esse aviãozinho aqui embaixo? Clica nele e manda esse vídeo para as mulheres que você conhece. Muitas mulheres com síndrome do ovário policístico não lembram que tem síndrome do ovário policístico porque foram diagnosticadas ainda no início da adolescência, no início da fase adulta. Foram orientadas que tomando anticoncepcional elas estariam tratando. Usam anticoncepcional por anos e anos. E aí só quando elas param de usar o anticoncepcional, elas acabam tendo de novo contato com um novo diagnóstico de SOP, porque elas têm dificuldade de engravidar. Muitas mulheres acreditam que usando anticoncepcional, elas estão efetivamente tratando o problema. E porque os cistos desaparecem, elas acreditam que elas estão curadas. Elas acreditam que a SOP não vai mais ser um problema na vida delas. E quem tá aqui comigo, quem segue meu Instagram, quem acompanha meu trabalho sabe exatamente que tudo isso é balela, né? Que a SOP não tem cura, que ter cistos não significa que você tem síndrome do ovário policístico e assim como ter ausência de cistos não significa que a SOP morreu pra você, até porque ela é uma síndrome e não tem cura. Quem me segue aqui sabe que anticoncepcional não trata a SOP, ele só mascara os sintomas. Quem me segue sabe qual é o passo a passo da alimentação saudável que de fato trata os sintomas da SOP. E, gente, eu quero que isso chegue a mais pessoas. E para isso eu preciso da sua ajuda. Envie esse vídeo para as pessoas que você conhece e fale sobre a SOP. 10% das mulheres em todo o mundo são portadoras da SOP e não sabem que são portadoras da SOP. Então, gente, é muito importante a gente falar sobre a síndrome do ovário policístico, a gente desmistificar o bando de informação que a gente tem no dia a dia errada sobre a SOP. É importante a gente colocar ali informação para que as mulheres entendam o que elas estão sentindo e por que elas estão sentindo. E, inclusive, a vontade de doce, que é o tema de hoje. Para quem tá perguntando qual é o tema da live, gente, vontade de doce. Por que a gente tem tanta vontade de doce e como que a gente faz para tratar e controlar essa vontade? Ana Vitória, da minha equipe, tá aqui com a gente ao vivo, respondendo aí vocês nos comentários enquanto eu passo o conteúdo da live. Combinado? Então vamos lá, gente, ó. Vamos começar o conteúdo. Primeira coisa, a vontade de doce, ela tem especialmente 3 razões para acontecer.
Você não sente vontade de doce do nada, sem explicação nenhuma, sem motivo nenhum. Não. Você sente vontade de doce por algumas razões, por alguns motivos. E os 3 principais motivos que levam uma pessoa a sentir vontade, compulsão ou necessidade por doces e carboidratos são: 1. Aspecto comportamental. Isso tem a ver com o nosso comportamento, tem a ver com os nossos hábitos, tem a ver com a nossa rotina, tem a ver com tudo que a gente fez na nossa vida, desde a nossa infância até o nosso dia a dia atual. O segundo motivo, a segunda razão, entre aspas, seria um estado fisiopatológico, ou seja, a fisiopatologia da síndrome do ovário policístico explica pra gente por que a gente tem tanta vontade de doce. E se você não sabe o que é isso, fica tranquila que eu vou explicar daqui a pouquinho. E o terceiro aspecto, que colabora muito pra gente ter vontade de doce, é o aspecto químico. É isso mesmo, químico. Existem reações químicas dentro do seu organismo que acontecem quando você consome um doce que justificam a sua sempre necessidade por carboidratos e por doces, tá? Eu vou explicar cada um deles. Vamos lá, primeira coisa, aspecto comportamental. É o que eu falei. Até falei um pouquinho disso na live de terça-feira. Ninguém aqui nasceu com vontade de doce. Ninguém aqui nasceu amando o doce. A gente aprendeu a consumir doce frequentemente e a gostar do doce em algum momento da nossa vida. Para algumas de nós, isso aconteceu lá atrás na nossa introdução alimentar, porque se você era como eu, provavelmente na sua casa, na despensa da sua casa, tinha biscoito recheado, tinha chocolate, tinha salgadinho. Na despensa da casa dos meus pais sempre teve tudo isso. Refrigerante, alimentos entupidos de açúcar, alguns disfarçados, outros não. Mas desde criança eu tinha contato frequente com esse tipo de alimento. Então eu aprendi a gostar. Ninguém aqui nasceu fã de doce. Todo mundo, em algum momento da vida, aprendeu a gostar. Se não foi na infância, como foi comigo, pode ter sido na época da faculdade, pode ter sido na época em que você saiu da casa dos seus pais. Gente, eu recebo muita paciente com esse histórico. A pessoa nunca tinha comido doce em excesso, carboidrato em excesso, não tinha necessidade desses alimentos, porque os pais sempre monitoravam, os pais sempre ficavam no pé, os pais sempre evitavam, meio que controlavam realmente esse consumo. E aí, quando essa pessoa sai de casa, ou para fazer faculdade, ou para morar em outra cidade, né? Pessoal do interior acontece muito isso. Gente, vai para uma cidade grande, sem ninguém para controlar, sem ninguém para cuidar, a pessoa descamba a comer bobagem, a comer fast food, a comer doce, a comer um monte de coisa, né? E isso é muito comum e pode ter sido nesse momento que você começou a aprender aí a gostar e a depender do doce. Um outro motivo pode ter sido na fase adulta, pode ter sido por um grande estresse ou por uma grande ansiedade. Eu vi aqui que vocês colocaram, né, que talvez a ansiedade seja uma das razões. Alguém colocou, a minha razão é a ansiedade. A ansiedade pode ter feito você acabar gostando do doce ou você aprendendo a gostar do doce. Alguma coisa aconteceu aí que você aprendeu a gostar. E daí, quando você aprendeu a gostar e começou a consumir, você transformou isso em um hábito. E aí, quando a gente transforma uma atitude em hábito, a gente começa a fazer aquilo sem a gente pensar no que a gente está fazendo. Então, meio que entra no automático. Você, quando viu, já tá comendo. Você, quando piscou, você já tá com um chocolate. Quando você se deu conta, você já pediu a sobremesa. Quando você percebeu na festa lá de criança, na festa infantil, você já tinha atacado os brigadeiros, já tinha comido bolo e também já tinha detonado na coxinha. São coisas que a gente começa a fazer sem fazer racionalmente, ou seja, sem parar para pensar no que está fazendo, né? Quando a gente viu, já fez, já comeu e já até se arrependeu daquilo. Quando a gente cria um hábito e leva esse hábito para nossa rotina, a gente começa a fazer isso repetidas vezes em uma frequência pequena. Então tem gente aqui que come doce todo dia e tem gente que come doce aqui mais de uma vez por dia. Por exemplo, eu atendo pessoas no meu consultório que comem doce depois do almoço e depois do jantar.
E eu tenho pessoas que tomam café da manhã comendo doce, comendo bolo, rosquinha, biscoito, sei lá, qualquer coisa assim. E aí o que acontece? A pessoa começa a aumentar a quantidade de doce que ela consome e muitas vezes ela nem se dá conta de que ela tá consumindo tanto doce. E aí vira um comportamento, né? Quando a gente criou um hábito, transformou esse hábito em rotina, isso já vira parte do nosso comportamento. E é por isso que a gente chama, né, o primeiro motivo, a primeira razão dessa vontade de doce, de comportamento. E aí, quando a gente tem esse comportamento, a gente acaba tornando parte da nossa rotina essa vontade do doce, essa necessidade de doce. Segundo motivo que leva as pessoas, principalmente com síndrome do ovário policístico, que é o tema da live, a consumirem tanto doce, é a fisiopatologia da síndrome do ovário policístico. O que quer dizer esse nome que para alguns é tão difícil, né? Fisiopatologia é como o seu organismo se comporta dentro da situação da doença que está sendo tratada. Então, a SOP, né? O próprio mecanismo de desenvolvimento da síndrome do ovário policístico, a própria forma como a SOP se desenvolve e o que ela transforma o nosso organismo, as mudanças metabólicas que a SOP provoca, são responsáveis também por aumentar a vontade de doces e carboidratos na mulher portadora. E por que isso acontece? Porque, gente, 94% das mulheres com SOP são portadoras também de resistência à insulina. Se acredita, inclusive, que a resistência à insulina seja uma das responsáveis pelo... Desculpa, gente. É porque meus filhos estão falando e eu acabo perdendo a concentração. Resistência à insulina para algumas pessoas acaba sendo até a razão pela qual a síndrome do ovário policístico se desenvolve. Ou seja, para alguns estudiosos e para alguns estudos, o nascimento da SOP começa numa condição de resistência à insulina. A pessoa desenvolve resistência à insulina por conta de uma desbiose, por conta de uma alimentação ruim, por conta de uma rotina no dia a dia, né? Diferente do que seria o ideal, do que seria tido como saudável. Isso faz com que ela, com resistência à insulina, comece a ter uma produção exacerbada de hormônios masculinos, que são os andrógenos. E daí se originaria, então, a síndrome do ovário policístico, que é caracterizada pelo aumento dos hormônios masculinos. Quando essa pessoa tem resistência à insulina, e assim, muita gente fala pra mim, Carol, eu não tenho resistência à insulina, mas é porque a resistência à insulina na SOP não é facilmente diagnosticada. Existem 2 exames que são extremamente importantes e que precisam ser feitos na mulher com SOP para a gente ter certeza que não tem resistência à insulina, que é curva de glicose e curva de insulina. Já falei bastante sobre esses dois exames aqui, mas em algum outro momento eu volto a falar e explico para quem não sabe o que é, tá? Resistência à insulina comete até 94% das portadoras de SOP. E alguns estudos mais recentes dizem, inclusive, que a resistência à insulina está presente em 100% das mulheres com SOP. Porque quem não desenvolveu ainda vai desenvolver ao longo da vida. Então é algo muito sério, né? É praticamente dizer que a SOP é resistência à insulina. Começa de resistência à insulina. Resistência à insulina seria um quadro meio que obrigatório para o desenvolvimento da SOP. Mas aí, gente, há controvérsias e também não tem nada, né, 100% ali batido o martelo de que realmente é assim. De qualquer forma, a resistência à insulina é uma das principais responsáveis por fazer a gente ter tanta vontade de doce, de massa, de pão, de carboidratos. Carboidratos doces ou salgados nem importa tanto, tá? A gente tá falando de doce aqui na live hoje, mas isso também se aplica para aquela pessoa que não é fanática por doce, mas que perde a linha por conta de um pãozinho, por conta de um macarrão, por conta de uma massa e tudo mais, porque o mecanismo é o mesmo, tá? E aí o que acontece? Quando você tem resistência à insulina, o seu organismo tem uma dificuldade de absorver, transportar e utilizar o carboidrato que você consome. Então você consome um doce, uma massa, um pão, um carboidrato qualquer, e aí esse carboidrato se transforma em glicose, que é o açúcar, entre aspas, que está lá no nosso sangue. E aí a insulina que você produz é o hormônio responsável por transportar essa glicose até o interior da tua célula, ou seja, lá dentro da sua célula, onde ela vai gerar energia, onde ela vai fazer você ter energia para suas atividades do dia a dia, atividades físicas e atividades de rotina.
Quando a pessoa tem resistência à insulina, ela tem uma dificuldade nesse transporte e nessa utilização. E aí, qual que é a consequência disso? O carboidrato que a gente consumiu, ele fica disponível lá no sangue. Ele não entra na célula para gerar energia. Então, a sua célula, que era quem deveria receber esse carboidrato, fica sem energia. É por isso que a pessoa se sente cansada, com fadiga, não tem vontade de fazer nada, não tem energia nem disposição para atividade física, parece que tem uma preguiça sem fim, não consegue fazer as coisas que se propõe a fazer. Muita gente é chamada de preguiçosa, mas isso é muito característico dessa resistência à insulina e dessa dificuldade do organismo de conseguir absorver e utilizar o carboidrato. Se o carboidrato, que é a glicose, não entrou na célula, significa que ele ficou no sangue, né? Então afinal de contas, você comeu o carboidrato. Esse carboidrato foi convertido em glicose, ele tá ali no seu corpo, só que ele não tá no lugar onde ele deveria estar. Ele fica circulando no sangue. E o carboidrato circulando no sangue, gente, sinaliza pro teu cérebro que tá sobrando energia. Por quê? Não entrou energia na célula e você tá indisposta, tá com preguiça, não tem vontade de fazer nada. Mas a glicose tá no sangue. E a glicose não pode ficar no sangue, porque se você começa a aumentar muito a sua glicemia, vira uma hiperglicemia, que é a situação do diabetes, né? Então o corpo, quando identifica que sobrou essa energia, converte em forma de gordura e armazena. Ou seja, a mulher começa a ganhar aumento de gordura, principalmente localizada. Para quem sofre de sobrepeso e obesidade, essa gordura vai ficar geral ali no corpo. Para as mulheres que são magras, porque 30% das mulheres com SOP são magras, essa gordura vira aquele pneuzinho no abdômen. Então, a mulher com síndrome do ovário policístico que tem resistência à insulina começa a perceber muito acúmulo de gordura na região central do corpo. Até quem sofre de sobrepeso e obesidade, às vezes tem braços e pernas magros, né, ou dentro do padrão ali, do saudável, mas tem um acúmulo de gordura na região da cintura e do abdômen maior do que o ideal. Isso é muito comum e muito característico da SOP, tá? E aí, onde entra a vontade do doce, da massa, do pão, do carboidrato? Quando a pessoa está nessa situação, a glicose sobrou, foi convertida em gordura. Mas a insulina que foi produzida, que não transportou a glicose, de uma certa forma também sobra. E aí essa insulina que sobra fica sinalizando para o seu organismo, ou seja, para o teu cérebro, que está faltando energia. E ela é que desperta a maior vontade da gente de consumir carboidrato. A pessoa que ama doce vai preferir um doce, um chocolate, uma sobremesa, alguma coisa, né? Sobremesa, doces, açúcar. A pessoa que não tem essa vontade, não foi criada dessa forma, não aprendeu a gostar do doce, ela vai recorrer aos carboidratos salgados, que são os pães, lasanha, nhoque, macarrão, arroz, todos aqueles carboidratos salgados, mas que no fim das contas, gente, para o nosso organismo representa a mesma coisa, glicose, tá? Açúcar no sangue. Tem resistência à insulina, o açúcar não entra na célula, você fica cansada, tem fadiga e esse carboidrato que não entrou vai ser acumulado em gordura, ao mesmo tempo a insulina sobra e desperta na gente a vontade do doce. Entenderam como é fisiopatológico? Se eu falo que é fisiológico, quer dizer que é natural, que é parte do nosso organismo, que acontece, né, naturalmente no ser humano. Fisiopatológico significa que acontece, que é normal dentro da patologia, ou seja, dentro da doença. A pessoa com síndrome do ovário policístico desenvolve esse mecanismo. Então, para a SOP, acaba sendo fisiológico, né? Para a mulher com síndrome do ovário policístico, é natural, é normal, é esperado que aconteça. E aí, isso reforça o nosso comportamento. Porque se você tem uma situação fisiológica ou fisiopatológica, dizendo para você que você precisa de mais consumo de carboidrato, de mais doce, de mais massa, de mais pão, e você aprendeu a gostar desses alimentos, ou seja, tem um aspecto comportamental, isso vai se tornar prazer e você vai querer fazer sempre. E aí entra o nosso terceiro motivo ou razão para ter vontade de doces e carboidratos, que é o aspecto químico. O que é o aspecto químico? Quando a gente consome um açúcar, quando a gente consome uma sobremesa ou quando a gente consome um prato de massa, isso desperta na gente liberação de 2 hormônios. Serotonina, que é o hormônio do
prazer. E dopamina, que é o hormônio que ativa o mecanismo de recompensa. Então, quando a gente tem alto consumo de carboidratos, a gente não só se sente bem, fica feliz, né? Porque tem o hormônio do bem-estar sendo liberado numa quantidade, né, maior e mais importante para o nosso organismo, como também tem a sensação da recompensa. Então é por isso que às vezes a pessoa tá ali chateada, sei lá, brigou com o namorado, com o marido, com o amante, não sei, com o chefe, foi demitida, qualquer coisa aconteceu na vida e ela se compensa comendo. Comendo o quê? Doces e carboidratos, tá? Então isso é uma reação química. Isso acontece lá no nosso cérebro. E o nosso corpo, dessa mesma forma, né, por essa mesma reação química, a gente aprende. Então, a pessoa consome um chocolate, por exemplo, liberou serotonina, teve prazer, ativou o centro da recompensa. Aquilo para ela foi a recompensa de algo ruim. Pronto, o organismo meio que fixou aquilo, aprendeu aquilo. E aí toda vez que a pessoa se sentir triste, chateada, deprimida ou até feliz, porque tem gente que se recompensa na felicidade, ela vai procurar aquele tipo de alimento na tentativa de liberar o quê? Serotonina e dopamina. Isso acontece, gente, tanto para os carboidratos doces quanto para os carboidratos salgados, tá? E aí, a gente tem então 3 motivos, né, pra gostar tanto de doce. Quem viu a vitrine de doces aqui nos stories ontem? Quem viu aquele monte de doce? Torta de morango, torta de limão, pudim, brigadeiro, coxinha de morango, carolina. O que mais que tinha ali? Ai, eu nem lembro. Beijinho, profiteroles. Gente, era tipo uma bancada, assim, ó. Tipo, a padaria dos doces era aqui. E aí, aquilo gerou um bafafá gigante no meu inbox. Eu nem consegui responder todo mundo ainda. Por quê? Muita gente falou, cara, que maldade, isso me deu água na boca. Putz, como eu queria estar nesse lugar. Aí, a Cláudia viu, Sabrina viu. O que vocês sentiram quando vocês viram aquilo? Teve gente que ficou com vontade de comer, eu não tava, e só de olhar acabou ficando, né? Como a gente faz pra melhorar, pra tratar e pra cuidar dessa vontade de doce? Quem viu os stories viu também que depois eu coloquei um monte de depoimento do pessoal dos grupos dizendo que antes era assim, que antes sentia vontade, que antes tinha realmente necessidade e que naquele momento não estava mais sentindo, ou que notou uma melhora importante, viu que não estava mais dependendo tanto de doce. Por que elas falaram aquilo? Porque eu perguntei nos grupos ontem. Quando eu vi o tanto de pessoas que estavam me respondendo aqueles stories, dizendo que, meu Deus, que vontade que eu tô, nossa, para de fazer maldade, né? Depois que eu vi a muvuca que aquilo gerou, eu fui nos meus grupos e falei, cara, quero saber como as minhas meninas estão se sentindo. E aí eu perguntei pra elas, né, se elas tinham superado essa vontade de doce, como que era, como que foi, o que elas, né, perceberam ao longo dos desafios. E ali eu perguntei para várias turmas, tinha gente da turma de 30 dias, tinha gente do programa Ser Mãe e tinha gente do programa de combate à SOP. E aí eu recebi uma enxurrada de depoimentos dos 3 tipos de grupo. E muitos deles falando que realmente eram muita vontade de doce, eram, né, dependentes do doce, mas que aquilo ao longo do desafio, ao longo do tratamento mudou e elas não gostavam mais, não sentiam mais tanta necessidade. E aí, muita gente agora quer saber, né? Por quê? Como que a gente faz para controlar isso? Né? Como que eu, fascinada por doce, posso olhar uma vitrine daquela e não ter vontade? Gente, é um processo, tá? Falando da parte comportamental, lembrando que tanto o aspecto químico quanto o aspecto fisiopatológico reforçam o aspecto comportamental. Lembram disso, né? Você tem uma reação química no teu corpo que faz você ter mais vontade e ter um comportamento de maior consumo. Você tem uma situação fisiopatológica, ou seja, fisiológica, né, da síndrome do ovário policístico, que reforça aquele comportamento que você tem de aprender a comer doce e aprender a gostar de doce. Sabendo disso, como que a gente melhora o nosso aspecto comportamental? Primeira coisa, e eu acho que é a primeira e mais importante, é você ter uma motivação para isso. Ou seja, você saber o porquê você quer mudar essa vontade em você. Eu falei no começo da live, né? Quem tem um aspecto comportamental, muitas vezes faz sem perceber.
Não come porque tá com vontade, come porque virou um hábito. Quando percebe, já comeu, né? Às vezes tá lá no restaurante, nem acabou o prato principal ainda e já pediu a sobremesa. Ou quando é bandejão, né, tipo self-service, passa e já leva a sobremesa. E não é nem porque a pessoa racionalizou aquela vontade. É porque aquilo é um hábito dela, ela faz sem pensar, ela faz como realmente uma rotina. E aí ela não fica disputando isso com o racional, ela faz pelo comportamental. Então a primeira coisa é você entender o porquê, né? Mudar esse comportamento é importante para você. Alguém aqui quer deixar de comer doce? Respondam para mim nos comentários. Alguém realmente deseja olhar para uma vitrine daquelas e falar, não quero, não tenho vontade? Você precisa saber o porquê você quer isso, né? Então, beleza, eu quero, Carol. Nossa, um sonho olhar aquela vitrine e não ter vontade. Mas por quê? Porque, gente, se perguntem 6 vezes o porquê. Então, deixar de comer doce, deixar de ter vontade de doce, é importante pra você? Por quê? E aí você vai dar uma resposta, né? Legal. Mas por que isso é importante pra você? E aí você vai confrontar a sua terceira resposta. Mas por quê? E aí uma quarta vez, uma quinta vez e uma sexta vez. Por que isso? Porque isso vai fazer você pensar nas suas razões, nos motivos que você tem para mudar um comportamento. Motivação, motivo para ação. Então você tem ação, né? Você sabe o que você quer. Você sabe o que você quer fazer. Mas às vezes você não sabe por que você quer fazer. Ah, Carol, eu quero deixar de comer doce porque eu quero emagrecer. Mas por que você quer emagrecer? Ah, eu quero emagrecer porque eu quero caber na minha roupa. Mas por que caber na sua roupa é importante? Ah, é importante porque eu tenho um armário de roupas que eu gosto e eu não entro em nenhuma delas. Ah, legal, mas por que entrar nessa roupa é importante para você? Então você vai começar a confrontar as suas próprias respostas, até você descobrir que muita coisa que você se fala, que você se conta, que você se diz, não é verdadeiro. Na real, muita gente fala pra mim, ah, Carol, eu quero emagrecer, eu quero deixar de comer doce pra emagrecer pra caber na minha calça 38. Só que quando ela vê uma vitrine daquela e ela pensa na calça, ela pensa, não, peraí, eu compro uma calça maior. Ou então, tipo, ah, eu posso tentar isso uma outra hora. Eu nem tô tão gordinha assim. Ela começa a se dar desculpas. Porque aquela motivação que ela encontrou, a primeira resposta, a mais fácil, a mais óbvia, pra ela realmente, no fundo, não é importante. Ela quer que se dane a calça quando ela tá de frente pra uma vitrine de doce. Ela quer, na real, comer o doce. Então, gente, vocês têm que descobrir, primeiro passo, o porquê vocês querem mudar isso. Por que deixar de comer doce é importante para vocês? Que tipo de resultado, que tipo de benefício você vai ter ao deixar de consumir doce? E aí, fazer isso devagar. Não adianta, e eu também falei muito disso na live de terça-feira. Uma paciente que chega pra mim e fala que come doce depois do almoço e depois do jantar todos os dias, ela não pode simplesmente acordar um dia de manhã e falar, a partir de hoje eu não como mais doce. Por quê? Ela vai ter muito mais vontade, ela vai virar compulsiva. Quando ela comer, ela não vai conseguir parar. Ela vai começar a ter mal-estar físico. O que são os mal-estares físicos? Dor de cabeça, tontura, vertigem, algumas pessoas sentem náusea, outras pessoas sentem muito sono, para outras insônia. Então, gente, o corpo começa a pedir, porque lembra que não é só o comportamento, não é só a vontade. Tem um aspecto fisiopatológico e tem um aspecto químico. Você ensinou seu corpo você educou seu corpo a ter doce 2 vezes por dia, todo dia. E aí, de repente, você simplesmente corta isso dele, o corpo vai demorar um tempo para se adaptar. E até ele se adaptar, ele vai tentar, de todas as formas possíveis e imaginárias, fazer você comer aquilo que para ele tá fazendo falta. Então, descobriu a motivação, sabe por que você vai deixar ou por que você quer diminuir a vontade de doce? Faça isso de uma forma devagar, faça isso de uma forma lenta, faça isso aos poucos. Da mesma forma como você não nasceu amando doce, você também não vai aprender do dia para a noite a viver sem ele. Você precisa educar o seu corpo a fazer isso. Você precisa ensinar o seu corpo a como viver sem o doce que você dá para ele todos os dias. Então, uma ótima forma de você começar, se você come doce depois do almoço e depois do jantar, é escolher um momento do dia e comer.
Se você tem esse hábito, e aí você tem vontade de comer doce depois do jantar, se você para e pensa, não, eu não vou comer agora, mas eu vou comer sobremesa amanhã depois do almoço. Cara, isso vai ser um alívio pra você. Porque você sabe que você vai comer a tua sobremesa no dia seguinte depois do almoço. Agora, se você tem o hábito de comer doce todo dia, 2 vezes por dia, e aí você para e pensa, não, eu não vou comer doce nunca mais na vida, porque eu preciso entrar na minha calça 38. Gente, vai dar pane no sistema, isso não vai rolar, entendeu? Não é realista, não é real, isso não vai acontecer. Então vão aos poucos. Comia doce 2 vezes no dia. Passou para 1 vez no dia, depois de 10 dias que você tá acostumada com isso, reduz para dia sim, dia não. Depois disso, 10 dias comendo dia sim, dia não, reduz para 3 vezes na semana. Depois para 2 vezes, depois para 1 dia no fim de semana e tá tudo bem, entendeu? Você não precisa passar a vida sem comer doce. Você só tem que fazer aquilo que você precisa fazer para tratar o seu problema, para realizar o sonho de ser mãe, para perder peso, para tratar os sintomas, para deixar de ter acne, deixar de ter pelo ou qualquer outra coisa que esteja te incomodando aí, tá bom? Então é isso. E uma outra coisa, gente, que eu também falo muito nos grupos e que eu percebo que ajuda muito as meninas é pensar, vale a pena? Esse brigadeiro aqui, vale a pena? Porque às vezes a pessoa que é habituada, que tem essa parte comportamental do amar doce, come doce que nem é bom, né? Come doce que nem é salgado, ou que nem é salgado, não mesmo, né? Não come nem doce que é satisfatório, que é prazeroso. Come qualquer doce, entendeu? Às vezes, tipo, putz, eu não gosto muito de pudim, mas, só tem pudim, então eu vou comer pudim. Gente, esse doce vai valer a pena? Ou então você tá lá numa festa de criança, você não gosta de olho de sogra, mas eles começaram a servir o doce pelo olho de sogra. Você vai lá e come porque você tá na festa, porque aquele é o dia de você consumir o raio do doce e tá tudo certo, entendeu? E aí você vai comer algo que você nem gosta, que nem te dá prazer. Ou então come sem prestar atenção no que tá comendo, né? Enfia o olho de sogra na boca, dá 3 mastigadas ali e manda pra dentro, nem sentiu o gosto do negócio. Não sabe nem que gosto tinha, né? Não sabe nem se tava bom. Ou então, tipo, vai numa padaria e pega, tipo, sei lá, um bolo que, tipo, tá queimado no fundo. O negócio tá horrível. Mas já que você se habituou, né? Já que você se propôs a comer o bolo, você vai comer o bolo até o final. Gente, não. Para e pensa. Esse negócio aqui tá valendo a pena? Tá realmente sendo prazeroso? E quando for comer, come de forma consciente. O que é comer de forma consciente? É comer prestando atenção, né? É comer mastigando, é comer olhando para o alimento, é sentir o cheiro, é sentir o gosto, né? É comer realmente saciando a vontade e não só engolindo. Porque tem uma coisa, um brigadeiro tem exatamente o mesmo sabor que 4 brigadeiros. A forma como você come esse brigadeiro é que muda. Então não adianta você comer 4, 5, 6 brigadeiros. Se você estiver engolindo o brigadeiro, você vai continuar com vontade. Agora, se você comer um único brigadeiro de uma forma consciente, né, presente para aquele momento, aquilo vai te saciar. E, gente, sempre pensa, um brigadeiro tem o mesmo gosto que 4 brigadeiros. Um pedaço de pizza tem o mesmo gosto que 4 pedaços de pizza, né? Se forem sabores iguais, obviamente. Mas isso realmente faz a gente pensar diferente e faz a gente racionalizar aquele comportamento. Ou seja, você deixa de fazer por hábito. Você deixa de fazer porque tá na sua rotina. Você começa a fazer porque você quer fazer naquele momento. E tá tudo bem. Vão ter momentos em que as minhas meninas do desafio vão ter vontade de doce? Vai! E elas vão comer. E tá tudo bem comer. Vocês não vão se sacrificar, vocês não vão ficar se martirizando, vocês não vão pensar que a dieta foi por água abaixo, vocês não vão imaginar que o tratamento da SOP se escafedeu porque você comeu um brigadeiro. Não, você comeu um brigadeiro consciente daquilo, sentindo o sabor daquilo, tendo prazer naquilo e tá tudo bem, porque o restante da sua dieta tá certa, o restante da sua dieta tá equilibrado e você tá fazendo tudo o que você pode para ter um bom tratamento, tá? Isso, parte comportamental. Como que a gente faz para resolver? Assim, comportamental e química, né? Porque reduzindo aos poucos, prestando mais atenção, perguntando se vale a pena, tendo motivação, você vai conseguir educar as duas coisas ao mesmo tempo. O seu comportamento e aquela dependência química que você gerou no seu organismo ao consumir açúcar ou ao consumir uma massa, tá? Agora, a fisiopatológica
que é toda a história que eu expliquei para vocês da resistência à insulina, da dificuldade do nosso corpo em conseguir, né, absorver o carboidrato e gerar energia e tudo mais. Gente, como que a gente resolve isso, né? Como que a gente trata isso? Na raiz do problema. Qual que é a raiz do problema que eu expliquei para vocês aqui? Resistência à insulina. Como que a gente faz para melhorar a resistência à insulina? 4 palavrinhas. 4 palavras que eu falo aos montes aqui. Falo nos stories, falo no feed, falo nas lives, quero ver quem sabe. Quem me acompanha aqui há mais tempo vai ter que falar. E Ana Vitória não conta. Ana Vitória é café com leite, né, gente? Ela não pode dizer. 4 palavras que vão resolver a tua resistência à insulina, que vão resolver o aspecto fisiopatológico da SOP que te causa vontade de doce. Quero ver quem sabe. Comentem aqui pra mim enquanto eu tomo água e recupero minha voz. Cris, foco não tá errado, mas foco seria a motivação, né? Falta de foco é falta de motivação, é falta de motivo para agir, é falta de saber o que a pessoa realmente quer, tá? Então não seria. Atividade física é uma, alimentação é 2, faltam mais 2. Ó, vocês estão afiadas. Alimentação, atividade física e quais são as outras 2 coisas que ajudam na resistência à insulina e que vão bloquear esse aspecto fisiopatológico da SOP em vocês. Mudança de hábitos não tá errado, tá? Mas é o conjunto disso tudo. Dieta, exercício e tem mais outras 2 coisas que eu não acredito que vocês estão esquecendo. Fitoterápicos é o terceiro. Boa, Regiane. E tem mais uma. Quero ver quem fala. Já foi dieta, atividade física, fitoterápicos e a Alessandra matou. Chás. É isso, gente. No que se resume o tratamento da síndrome do ovário policístico? Que vai tratar a resistência à insulina, que vai controlar para sempre a tua vontade de doce. Do ponto fisiopatológico. Chá, suplemento, vontade de doce e chá, suplemento, atividade física e dieta. Pra matar de uma vez por todas a vontade de doce. Na verdade, quem zerou aqui foi a Suelen, tá? Porque chás e fitoterápicos dá mais ou menos que na mesma coisa ali. Suplementos era o que tava faltando e foi a Su que adivinhou aqui. Gente, porque quando eu perguntei ontem no grupo de 30 dias contra a SOP se tinha alguém que tinha superado a vontade de doce, porque tanta gente respondeu que sim. Porque no desafio de 30 dias contra a SOP eu ensino isso. Dieta, exercício, chá e suplemento para o tratamento da SOP e da resistência à insulina. Por que quando eu perguntei no grupo Ser Mãe, no programa Ser Mãe, tanta gente me deu relatos tão lindos dessa superação quanto ao doce? Porque no programa Ser Mãe a gente trata o quê? A SOP e a fertilidade. E para fazer esse tratamento de forma natural, o que eu uso? A alimentação, atividade física, chás e fitoterápico, ou chás e suplementos. Por que quando eu perguntei no programa de combate à SOP, tanta gente me falou que tinha superado essa vontade e que mesmo sem perceber, quando parou para refletir, percebeu que antes era uma dependência e que hoje não faz mais diferença na vida dessas pessoas. Porque no programa de combate à SOP, a gente ensina chás, suplementos, atividade física e dieta para o tratamento da SOP. Então, gente, esse é o segredo, que não é segredo, né? Eu falo tanto aqui. Existem chás que vão atuar diretamente na vontade de doce? Existem. Exemplo, cavalinho ajuda muito. Dente de leão ajuda muito. Existem especiarias da nossa alimentação que controlam a vontade de doce? Pra caramba! Qual que é a mais conhecida? Já falaram aqui. Canela. Elizabeth falou. Canela ajuda pra caramba na vontade de doce. Existem alimentos que vão ajudar na vontade de doce? Sim, proteínas e gorduras que lentificam a absorção do nosso carboidrato, fazem com que a gente tenha uma absorção dele de forma mais lenta, liberando menos insulina, e com menos insulina a gente tem menos vontade de comer doce. Existem atividades físicas que ajudam na vontade de doce especificamente? Pra caramba! Qualquer atividade que traga prazer, qualquer atividade que você faça porque você quer fazer. Porque se você tá lá por prazer e se você tá fazendo porque quer fazer, o que vai acontecer? Você vai ter liberação de serotonina. Aquela serotonina que você ia liberar quando você começa a sobremesa, você vai liberar fazendo atividade física. E do mesmo jeito que o seu corpo aprende que aquele alimento te dá prazer, porque libera serotonina,
Ele aprende que quando você faz aquela atividade física, você também tem prazer, você também libera serotonina. E você começa a fazer a substituição do doce por uma atividade física. Pra quem quer controlar a SOP e emagrecer, a gente não tem nada melhor do que isso. É você ter prazer fazendo uma atividade que ainda faz você gastar energia, né? Viram meus stories aqui? Hoje eu dancei pra caramba. Por quê? Foi um dia extremamente estressante pra mim. Não sei se vocês sabem, mas minha filha tirou o gesso da perna ontem, a Manu, né? Daqui a pouco ela aparece aqui pra falar que a live foi incrível. Mas ela tirou o gesso ontem. E, ela não tá andando ainda, ela não consegue pôr o pé no chão, a gente teve que levar ela para físio, natação. Foi um dia corrido, eu tinha o pessoal do grupo pra atender, não consegui fazer o que eu queria fazer no meu dia, sabe? Não foi um dia que fluiu bem 100% do tempo. E aí, o que eu fiz? Fui comer chocolate? Não, eu fui dançar, porque a dança pra mim representa essa sensação de bem-estar. Relaxa, me acalma, faz eu ficar feliz, me dá essa sensação de prazer e aí eu continuo o meu dia de uma forma muito mais leve e tranquila. Agora, se eu odiasse dançar, depois de um dia pesado, puxado, sem prazer e estressante, e aí eu fosse para uma atividade física que eu não gosto, isso traria prazer pra mim? Eu ia sair da atividade física e ia me afogar num fundi de chocolate. Porque aquela atividade não vai me dar prazer se eu tô indo por obrigação, se eu tô fazendo uma coisa que eu não gosto de fazer. Ou se eu vou pensando, tipo, puta, que negócio chato, por que eu vou fazer isso? Que saco! Entendem? Então, a atividade física que você ama, que você gosta, vai ser bom pra você. E eu vi muita gente falando aqui do adoçante. Não é o tema da live, mas é importante falar. Adoçante, gente, é um tiro no próprio pé. Por quê? Alguns adoçantes não têm caloria. Fato, você não vai ter energia ao consumir esse adoçante. A maioria deles, ciclamato, sacarina, aspartame, nenhum deles vai te dar calorias. Só que, mesmo sem dar calorias, mesmo sem fornecer energia, ele tem dois aspectos muito ruins para quem tem SOP. Primeiro, faz você liberar insulina mesmo sem consumir carboidrato. Então, para o aspecto fisiopatológico, é extremamente ruim, porque você libera insulina, a insulina vai aumentar a tua resistência à insulina, você vai produzir mais, essa resistência à insulina vai gerar em você mais vontade de consumir carboidrato e menos energia, menos disposição. Então, o aspecto fisiopatológico fica completamente comprometido. E o segundo aspecto, o doce do adoçante, ele é muito doce. Então, quando ele chega na sua língua, gente, na língua, as suas papilas gustativas já percebem um sabor doce, só que potencializado. Não é o mesmo doce que você percebe quando você consome uma sobremesa, por exemplo. E aí, quando você consome esse adoçante, você ensina para o seu paladar que aquela intensidade do doce é a boa, é a melhor, é a real. E aí você vai querer cada vez mais doce. Quer uma prova disso? Toma um chá, um café, qualquer coisa aí, com adoçante, com 0 cal, adocio, qualquer adoçante. E aí você come um biscoito recheado. Gente, biscoito recheado é a sétima maravilha do mundo, pra não falar outra coisa, né? A sétima porcaria do mundo, porque aquilo só tem açúcar, né? Praticamente açúcar puro. Depois de você tomar qualquer bebida adoçada com adoçante, você vai perceber que nem o biscoito recheado pra você vai parecer doce. Porque você está ensinando gradativamente ao seu paladar que o doce só é doce se tiver na intensidade do adoçante. E aí você vai começar a usar cada vez mais adoçante, então não vai ser uma gotinha, não vão ser 2 gotinhas. Tem gente que pega o tubo do adoçante no chá ou no café para conseguir se saciar, entendeu? Então, gente, isso é muito sério, porque daí até o açúcar dos alimentos para você vai passar despercebido. E aí o aspecto químico e comportamental vão ficar prejudicados, porque você vai querer cada vez mais doce para saciar aquela vontade. Então, eu não recomendo adoçante nem para diabético, nem para mulher com síndrome de ovário policístico. Porque dentro de uma rotina saudável, dentro de uma alimentação saudável, com uma alimentação correta, você consegue o tratamento de ambos, fazendo uso de açúcar, alimento saudável, alimento de verdade, que é o açúcar. O açúcar de coco, o açúcar demerara, o açúcar mascavo.
Claro que eu não tô dizendo pra todo mundo aqui sair por aí comprando açúcar branco e colocando em tudo. Mas se você consegue uma independência do açúcar, você vai usar açúcar muito pouco. Então, quando você for usar, não vai ser problema usar açúcar, porque a quantidade tá pequena, a frequência tá pequena, e quando você for usar, você também vai saber escolher o melhor açúcar e o melhor momento para consumir esse açúcar. Isso não vai ser problema pro seu tratamento, nem pros seus sintomas, nem pro seu emagrecimento, por exemplo. Tá bom? Gente, gostaram da live? Quem vai sair daqui aplicando alguma coisa? Quem vai colocar em prática algo que aprendeu aqui na live? Coloca eu aqui nos comentários e conta pra mim o que você vai mudar no seu dia a dia, na sua rotina, a partir de hoje, pra se libertar, pra se livrar dessa vontade doce. Sibeli gostou? Quem gostou, manda um monte de coração aqui pra eu ficar feliz. Pra eu ver que vale a pena fazer live mesmo com gripe, mesmo rouca, com tosse, mesmo com o nariz entupido. E, gente, vou aproveitar que eu tenho só mais 5 minutinhos, porque daqui a pouco o Instagram vai me tirar do ar. Eu tava respondendo vocês hoje, lá nos stories, naquela caixinha, e teve muita gente me perguntando do desafio, que queria conhecer mais, queria saber como funciona e tal. Desafio 30 dias contra a SOP tá com as inscrições abertas. E a turma começa segunda-feira agora. E essa semana eu fiz meio que uma loucura ali na live de terça-feira e a turma lotou. Tem muita pouca vaga, tá? Pra essa turma aqui de segunda-feira que vai começar agora. Então, pra quem quer participar do desafio, quem quer se livrar da vontade de doce, quem quer ter o tratamento natural da SOP, quem quer aprender a fundo tudo isso que eu expliquei aqui pra vocês hoje, corre e garante a sua vaga, porque senão vai acabar e você vai ter que ficar esperando uma outra turma para começar. E como que funciona para quem não sabe, para quem não conhece, para quem começou a acompanhar agora? Quando você faz a tua inscrição, a inscrição não é de graça, tá? O valor custa R$ 197 e você pode parcelar em até 12 vezes. Isso é menos do que você gasta de chocolate no mês, eu tenho certeza. E aí, quando você faz a tua inscrição, eu recebo uma notificação e te mando um link para você preencher um questionário. Esse questionário ele tem quase 90 perguntas e ele serve para eu conhecer você e a sua rotina. Então, através dele eu vou saber sua rotina, seus horários, seu dia a dia, o que você gosta de comer, quantas vezes por dia você come doce, o que é a tua principal dificuldade no tratamento. Vou meio que fazer um raio-x ali de você. E com base nisso, eu vou elaborar uma sugestão de cardápio personalizada e individual que atenda tudo isso que você vai me contar e que você consiga colocar na sua rotina, que você consiga seguir. A partir daí, na segunda-feira, você vai ser colocado num grupo de WhatsApp. Então, você vai receber sua sugestão de cardápio personalizada, individual, feita sob medida para você. Só que você vai entrar num grupo também. E aí, nesse grupo, você vai ficar 30 dias comigo. O que eu faço no grupo? Todo dia. Eu entro, falo com as meninas, respondo as dúvidas, passo algum tipo de conhecimento, gravo áudio, né, no programa de combate à SOP no Ser Mãe tem áudio, enfim, né, faço ali, né, converso realmente, participo do grupo todos os dias por 30 dias. E todo dia à noite eu coloco um desafio para elas cumprirem no dia seguinte. Esse desafio, ele tem como intuito melhorar os hábitos alimentares, controlar os sintomas da SOP, regular o ciclo menstrual, ajudar na fertilidade, enfim. Cada dia tem uma tarefa para você cumprir no dia seguinte. E essa tarefa, gente, ela é para ser cumprida dentro da sua rotina. Então não é para você esperar chegar às férias para fazer, não é você esperar mudar de país para fazer, não é isso. O intuito do desafio é você aplicar no seu dia a dia, na sua rotina, no seu pior dia, algo que vai te ajudar no tratamento da SOP. Então são coisas simples do dia a dia, mas que vão fazer diferença no seu tratamento. E aí você fica lá 30 dias comigo. No grupo, além dos desafios, eu ainda coloco e-books, eu dou materiais que ajudam as meninas a conseguirem fazer trocas, a entenderem mais a SOP e etc. E aí, isso ajuda você com o seu objetivo de emagrecimento, de tratamento da SOP, do que você quiser.
né? A Alessandra falou, eu tô na turma 55, pena que já está acabando, mas tenho aprendido muito. Gente, tá acabando, não tem crise. Acabou o desafio de 30 dias, é o teu primeiro passo. Você deu o primeiro passo no teu tratamento. Você ainda tem outros passos para serem dados. E aí, quem faz os 30 dias contra a SOP, depois pode escolher o programa de combate à SOP ou o programa Ser Mãe. Que aí são, né, outros 500. É outro programa completamente diferente, não é só desafio, o tempo de duração é muito maior. Além de fazer os desafios, você ainda tem um monte de aula para você assistir. Essa live que eu dei aqui para vocês, gente, é uma aula, tá? Eu dei uma live no estilo aula. Tenho até uma colinha aqui que vai virar um infográfico depois. E aí, no programa de combate à SOP e no programa Ser Mãe, você tem aulas como essa, só que ao invés de ficar olhando pra minha cara, você tem um slide bonitinho, um infográfico, tem alguma coisa pra ir acompanhando o que eu tô falando, e isso vai ajudar você não só a aprender, mas também a entender o conhecimento que eu tô levando, tá? Então é como se fosse essa live aqui que vocês assistiram, só que ainda com material didático, com apostila, com slide e com tudo mais que ajuda a gente a entender e aprender. Então, quem fez os 30 dias contra a SOP tem continuação depois, né? Vai continuar comigo ainda por um tempo, até efetivamente aprender tudo que precisa aprender para se livrar da SOP para sempre, tá bom? Então, é assim que funciona o desafio. Quem se inscreveu hoje, com certeza entra na turma de segunda-feira. Quem deixar para depois, pode ser que não tenha mais vaga e aí vai ter que esperar uma nova turma, mas, de qualquer forma, vão ser todas muito bem-vindas, todas vão participar do desafio, todas vão me ter por 30 dias, vai dar tudo certo para todo mundo. E aí, além de vocês poderem me escrever um depoimento depois, dizendo que vocês se livraram da vontade de doce, vocês ainda vão poder dizer que o cabelo não tá mais caindo, que não tem mais acne, que os pelos não estão mais crescendo no rosto e em lugares onde você não gosta deles, que você conseguiu perder peso caso você precise perder peso, ou que você aumentou massa muscular caso esse seja a sua principal dificuldade e tudo mais, tá bom? É isso. Vou desligar aqui antes que o Instagram me espirra e aí eu não consigo nem salvar o vídeo. Essa live vai ficar disponível para vocês assistirem, tá? No feed por 24 horas e vou subir ela também pro meu YouTube e pro IGTV. Então você que entrou depois, pegou a explicação no meio, gente, por favor, volta e assiste desde o começo, que é importante para você entender realmente o que fazer para conseguir aí se livrar da vontade do doce. Para participar do desafio, www.cantinhodanutri.com.br/desafios e aí você clica na turma de SOP, tá? As outras não têm inscrição disponível no momento. Ou então, vai no link azul que tá no meu perfil, né? Terminou a live, vai lá no meu perfil, aproveita, olha o feed, curte os posts e clica lá no link que tá em azul. Não conseguiu nenhum dos dois? Me chama no inbox, que aí eu ajudo você, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Domingo tem live. Fiquem espertas aí, porque domingo eu não marco horário, eu entro em algum horário do dia. E para você não perder essa live, você tem que não só curtir o meu perfil, não só seguir o meu perfil, mas também clicar nos 3 pontinhos que estão lá em cima da tela, do lado direito. E aí você vai em ativar notificações de stories e ativar notificações de postagens, né? De feed, eu acho. Bom, vai lá e ativa as 2 notificações que aparecem, porque aí o Instagram vai poder te avisar quando eu entrar e você consegue participar e tirar suas dúvidas ao vivo. A live de domingo é de perguntas e respostas. Fora isso, toda terça e quinta às 9 da noite a gente tem um encontro aqui. E claro que pode compartilhar, gente, por favor, é um favor que eu peço, compartilhem com quem você conhece, pra gente poder ajudar aí cada vez mais pessoas que hoje sofrem com a SOP, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a nossa live de domingo.